1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 até o 58. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Primeiro compartilhamento dessa noite, que é o tema principal aqui sobre o arrebatamento, algo que é tão esperado, ou deveria ser tão esperado pela igreja hoje, o arrebatamento e também a ressurreição dos mortos em Cristo, porque são situações que vão acontecer praticamente ao mesmo tempo, todos os dois eventos. No entanto, a gente vai começar hoje com as interpretações escatológicas. Eu coloquei 3 autores diferentes e eles vão falar sobre essas interpretações escatológicas. A gente vai começar, então, com a linha de interpretação preterista. O primeiro autor aqui, ele diz que os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70. Entretanto, as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, ou a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, a vinda de Cristo em glória e o milênio. Para esse segundo autor aqui, essa escola de interpretação acredita que todas as profecias do Apocalipse já aconteceram. Os historiadores dizem que, do ponto de vista deles, a Roma imperial era a besta do capítulo 13 e a classe sacerdotal asiática, que incentivava o culto a Roma, era o falso profeta. Para essa linha, o livro narra apenas as perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e imperadores romanos. Naquele tempo antigo, acreditavam que a igreja estaria ameaçada de extinção. Sendo assim, para eles, João escreveu para fortalecer a fé dos crentes, pois mesmo com a perseguição acirrada, o Senhor interviria, Jesus voltaria, Roma seria destruída e o reino de Deus seria completo. Obviamente, o Senhor ainda não voltou, Roma não foi derrubada e o suposto reino de Deus não foi implantado. O livro do Apocalipse, portanto, para esse grupo de intérpretes, não possui profecias. Existe o preterismo total, ou hiperpreterismo, que defende que tudo na escatologia bíblica já ocorreu, principalmente com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e no final acaba sendo herético. Há também o preterismo moderado, que considera o contexto histórico das profecias escatológicas da Bíblia. Admite o cumprimento de muitas delas, porém defende que ainda existe uma parte das profecias que se referem a eventos futuros. Então tem a linha de interpretação pré-milenista ou pré-milenismo, histórica, também conhecida como histórico-futura. Esse primeiro autor aqui considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte desde o século I depois de Cristo, mas que vai até a segunda vinda de Jesus. Essa corrente pensa que a besta é o papado romano e o falso profeta a igreja de Roma. Esse segundo autor
Os adeptos deste método vê o Apocalipse como profecia simbólica de toda a história da igreja, até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Sendo assim, passam a entender o Apocalipse como uma profecia da história do reino de Deus. Para eles, o livro é rico em símbolos, imagens e números. Todavia, uma interpretação assim poderá incorrer em confusão, porque não há menção clara quanto aos quais eventos históricos estariam sendo abordados. Essa corrente pensa que a besta é o papado romano e o falso profeta, a igreja de Roma, da mesma forma que o primeiro. Já para o último autor, a interpretação histórica crê que a escatologia bíblica foi se cumprindo ao longo do tempo da história, e o próprio livro de Apocalipse, sobretudo, é um livro histórico. Defende a volta de Cristo como um evento único após a grande tribulação, para instituir o reino milenar e literal de Cristo na Terra. A linha de interpretação futurista, e ela se subdivide em outras linhas de interpretação. Para esse primeiro autor, falando sobre a linha de interpretação futurista, ele considera, então, que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Já para esse segundo autor, ele diz que o futurista é o que imagina o livro do Apocalipse como de cumprimento futuro. Considera que a igreja será arrebatada a qualquer momento, vindo a seguir a grande tribulação para Israel e as demais nações da terra, com os juízos divinos, sob as trombetas, selos e taças da ira de Deus. Depois de 7 anos, depois da grande tribulação, então, acontecerá o retorno de Jesus com sua igreja para pelejar e derrotar o anticristo e seus exércitos, livrar com isso Israel e estabelecer o seu reino literal milenar. Há entre os futuristas alguns que ensinam que a igreja passará a grande tribulação. Então, esse é um desmembramento dentro dessa linha de interpretação futurista. Mas aí ele se contrapõe a isso. Ele diz aqui, ignorando eles o que diz a palavra de Deus. Aí lá ele cita Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 1:10, Romanos 5:9. O ponto de vista futurista se dividiu em 2 linhas de interpretação para este autor aqui: o pré-milenista histórico e o pré-milenista dispensacionalista. O futurista histórico acredita que não há diferença entre Israel e a igreja, e a igreja passa a grande tribulação, sendo salva no final. Não entendem as 7 cartas como 7 períodos da igreja. Ao terceiro autor, ele fala simplesmente que quase tudo presente no Apocalipse e em outras passagens escatológicas da Bíblia se referem ao futuro. Ele foi bem mais sintético aqui. Pré-tribulacionista. Então, esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará sua igreja antes da tribulação de 7 anos. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental, porém o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo esta corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Já o último autor, já que o autor do meio aqui ele não comenta a respeito disso, o último autor, ele divide a volta de Cristo em 2 fases, comentando a respeito do pré-tribulacionismo, sendo uma secreta para arrebatar a igreja antes da grande tribulação e outra visível a todos para instituir o reino milenar de Cristo na terra. Existe completa distinção entre a igreja e Israel, e, portanto, a grande tribulação é um processo para Israel e não para a igreja. Por isso, o arrebatamento precisa ocorrer antes dela. O futurista pré-milenista dispensacionalista entende que há diferença entre Israel, igreja e gentios nas profecias bíblicas, tendo na palavra de Deus uma profecia definida para cada um desses 3 grupos. Diferentemente do futurista histórico, o pré-milenista dispensacionalista crê que a igreja não passará a grande tribulação,
pois será arrebatada secretamente antes que ela aconteça. E ainda vê as 7 cartas como 7 tipos de igreja que vem existindo na história. Aí ele cita todas as igrejas aqui. Éfeso, uma igreja apostólica, trabalhava arduamente. Esmirna, perseguida. Pérgamo, a imperial. Tiatira, corrupta da Idade Média. Sardes, da Reforma, boa doutrina, mas pouco fervor espiritual. Filadélfia, reavivamentos. E Laodiceia, morna por causa da apostasia e prosperidade. Mas os dois acreditam que o propósito do livro é descrever a consumação do propósito redentor de Deus no fim dos tempos. E para o último autor, ele entende que esse pré-milenismo dispensacionalista divide a volta de Cristo em 2 fases, sendo uma secreta para a igreja e outra visível a todos após um período de 7 anos de grande tribulação, para estabelecer o reino milenar e literal de Cristo na Terra. Existe também o dispensacionalismo progressivo, que, semelhante ao pré-milenismo histórico, defende a volta de Cristo em um único evento e após a grande tribulação. Midi-tribulacionista. Os midi-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação para este autor. Já para o terceiro e último autor aqui, muito parecido com o pré-tribulacionismo, porém defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio da grande tribulação. Pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Essa opinião sempre foi defendida na história da igreja e era a posição predominante entre os cristãos sobre o arrebatamento até o século XIX. O pós-tribulacionismo defende que a volta de Cristo ocorrerá após a grande tribulação, em um evento visível a todos. Linha de interpretação simbolista, ou alegórica, ou idealista. Para um dos autores, é também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Nessa linha de pensamento, há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Ensinam que a igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas. Aí ele cita aqui Apocalipse 20 e Abacuque também. Há os pós-milenistas que pregam que Jesus só voltará depois do milênio. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na vinda de Cristo. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão. Já para esse último autor, ele vai contestar alguma coisa que esse primeiro autor respondeu. Então, ele diz que, resumidamente, o idealismo interpreta o Apocalipse de forma simbólica, que reflete a luta entre o bem e o mal ao longo da história. Alguns idealistas assumem que até mesmo a segunda vinda de Cristo é um evento simbólico. E aí ele fala um pouquinho sobre o amilenismo, contestando o que este autor escreveu. Defende que a volta de Cristo será após a grande tribulação, em um evento único e visível a todos, para estabelecer o estado eterno, ou seja, não haverá um período futuro de 1000 anos literal do reino de Cristo na Terra. Embora a expressão amilenismo signifique sem milênio, essa definição não condiz com o que essa visão escatológica defende. O amilenismo crê em um milênio, porém acredita que esse milênio não se trata de um período literal de 1000 anos, mas de um período que se iniciou com a primeira vinda de Cristo na Terra. Ou seja, o milênio é um reino espiritual que acontece com a igreja na Terra e os salvos que já morreram no céu. O amilenismo defende a interpretação simbólica do milênio e de outras passagens que claramente se trata de simbologia no livro de Apocalipse. Porém,
também defende a historicidade de vários eventos, principalmente no contexto histórico em que o livro foi escrito, e as profecias que ainda irão se cumprir, como um período de grande tribulação, o surgimento de um anticristo escatológico e, o mais importante, a segunda vinda de Cristo. Em nenhuma hipótese, o amilenismo considera a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja como algo simbólico e não literal. E, finalmente, irmãos, sobre as linhas de interpretação escatológica, o pós-milenismo, somente um dos autores vai comentar, defende que a volta de Cristo ocorrerá após o milênio e que esse milênio será instituído como uma evangelização global, onde a maioria das pessoas do mundo serão cristãs. Então, vamos lá. Entrando, então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, vocês podem estar acompanhando também nas Bíblias de vocês. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqui Paulo está revelando esse mistério. Ele está falando para ele, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos, inclusive os vivos e mortos, seremos transformados. E ele fala no tempo disso, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não morrerão mais. E nós seremos transformados, ou seja, aqueles que estão vivos serão transformados. Paulo acreditava que Jesus poderia retornar na época dele. Por isso ele diz, e nós seremos transformados, nós os vivos em Cristo. E o que a gente começa trazendo de referências a respeito desse tema aqui? Aqui na esquerda está a repetição disso que a gente viu. Então, ele diz aqui, Paulo revela pelo Espírito a ressurreição e arrebatamento. Esse, então, seria o mistério revelado. Então, a primeira referência, 1 João, capítulo 3, versículos 2 ao 4. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Números capítulo 10, versículo 1 ao 4. O Senhor disse a Moisés, faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E, baseado nesse texto, a gente também traz algumas referências a respeito disso. Começamos com Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 ao 4. Pois sabemos que,
se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aqui ele fala do corpo humano, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Lucas capítulo 20, versículos 34 ao 36, Jesus respondendo aos saduceus, que eram homens que diziam não haver ressurreição, então ele fala, os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, eles não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, onde está a morte o teu aguilhão, onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Trago apenas essas duas referências. Oséias capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estão fechados para a compaixão. Então vamos ao spoiler aqui, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 13 e 14. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então aqui é a vitória definitiva contra a morte, contra o inferno, e é nessa oportunidade aqui que aqueles que morreram sem Cristo, sem Deus, os ímpios, os ateus, os idólatras, então eles vão ressuscitar aqui somente nesse momento, apenas para julgamento final. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas referências a respeito disso, não vou ler todas elas. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E o Salmo 49, versículos 7 ao 9. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Dois textos de referência a respeito disso. Começo com 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Então, há uma recompensa. E isso era visto já desde quando Asa, o rei de Israel, fez as reformas religiosas lá em Israel. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus.
E aqui a gente vira a página com relação a essas referências do contexto de 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 a 58, e aqui eu vou trazer 3 temas para a gente fechar a noite de hoje. Primeiro, falando sobre a ressurreição dos mortos, eu começo com Isaías 26, 19, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cante de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João capítulo 11, versículos 23 a 26. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? João capítulo 5, versículos 28 e 29, não fiquem maravilhados com isto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, primeira ressurreição, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. 1 Coríntios 6, 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Mateus 27, 51 ao 53, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 1 Coríntios 15, 20 ao 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Os ressuscitados terão corpo. 1 Coríntios 15, 35 ao 49. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Os vivos serão transformados, aqui mais falando para o arrebatamento, aqueles que estão vivos aguardando a volta de Jesus. Nós estamos hoje vivos, Jesus voltou hoje, como nós seremos? De que forma? Também nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 ao 53, foi exatamente isso que a gente estudou hoje.
Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soa, transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Colossenses 3, versículos 1 ao 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Um corpo em glória, para fechar aqui. Eu louvo a Deus por conta dessa palavra, essa palavra que nos dá esperança de fato. Muito bem, irmãos, assim a gente finaliza a primeira parte do estudo de hoje sobre o arrebatamento e sobre a ressurreição dos mortos, e isso nos deu bastante subsídios, né, para a gente prosseguir na semana que vem e fechar essa parte com 1 Tessalonicenses, que ali também tem um texto bastante similar a esse de 1 Coríntios 15 aqui. Eu só quero deixar uma sugestão de filme aqui, aproveitar. Eu não sei se alguém já assistiu Em Defesa de Cristo, ele é muito bom esse filme. A gente assistiu outro dia e ele conta a história de um repórter que ele faz de tudo para descobrir se realmente houve a ressurreição ou não. Então, eu vou deixar aqui, já foi falado ali, alguma coisa ali, e eu lembrei desse filme. Esse filme ele é ótimo, eu gostei muito dele. Deixo aí para vocês aproveitar e dar uma olhada lá, porque às vezes a gente tem dúvida, né? A gente tem muita dúvida e ali tem muita pergunta, ele faz ali, né? Ele questiona muita coisa ali do que aconteceu e é muito bom a gente ouvir. Então era só isso, vou deixar aqui para vocês. Em Defesa de Cristo é o nome. Tem muita interpretação com relação aos mortos hoje em Cristo, né? E parece que é um assunto bastante, assim, eu não sei se dizer corretamente controverso, mas algumas pessoas entendem que os mortos em Cristo dormem até a ressurreição, que será com a volta dele. Bom, quando eu vejo a história do rico e Lázaro, eu interpreto de outra forma, porque ali eu já ouvi dizer que não é uma parábola. Então fica a dúvida, qual é a situação de quem morre em Cristo hoje? Eu entendo que elas não dormem. Tá? Aqueles dormirem em Cristo ali, os que morreram em Cristo, apenas isso, eles morreram em Cristo. E esse dormir aí, ele é repetido algumas vezes na Bíblia, mas tudo com relação a isso, a quem morreu em Cristo. Tá? Então, eu creio assim, que hoje as pessoas que morrem em Cristo, elas vão para, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular, elas vão para uma antecâmara dos céus. Tá? Elas vão para o céu de fato, mas não onde vai terminar tudo ali, onde, vamos dizer assim, o terceiro céu, aquele que Paulo relata lá. Sim. Então, seria o paraíso de Deus, aquilo que tinha aqui do Lázaro, né, que falou, aquilo lá não existe mais. Ele poderia enxergar o inferno do outro lado ali, mas aquele paraíso ali, o seio de Abraão, ele foi levado com Cristo quando ele foi assunto aos céus, ele levou com ele aquilo lá. Então, hoje, eu entendo que os mortos, eles vão para esse lugar, vão para o paraíso de Deus, no seio de Abraão, que é um lugar intermediário entre a ressurreição e desde o período que eles morreram ali, tá?
Então, quando houver a ressurreição, o espírito deles desce junto e se encontram com o corpo aqui ressuscitado. Esse corpo ressuscitado, ele vai ser semelhante ao nosso, mas não totalmente, vai ser tipo o corpo de Cristo. Daí a gente entende por que muitos apóstolos não conheceram Jesus ali quando ele estava ali pertinho deles. Então vai ser um corpo semelhante a esse que nós temos, tá? Mas não totalmente igual. Então, com relação a essa pergunta sua, os que dormem em Cristo hoje, eles vão para o céu, para esse lugar aí intermediário, que eu acredito que é o mesmo seio de Abraão, onde estava Lázaro lá, que eu também não acredito que era uma parábola. Aquilo lá é a pura realidade. Exatamente. Então, nós podemos, por analogia, dizer que há esse pré-inferno também, né? Eu diria que é o próprio inferno, porque há uma distinção entre aquele inferno ali e o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque nesse lago de fogo e enxofre, ele não foi estreado ainda. Então, tanto é que esse lago de fogo e enxofre, a morte e o inferno serão jogados dentro deles. Então, eu poderia dizer que ali é o próprio inferno mesmo, é a antessala do pior que virá, que é o lago de fogo e enxofre. Entendido. É porque eu acho que um pouco dessa confusão que as pessoas fazem é justamente dessa palavra, né, de 1 Coríntios 15, 51, né, que fala que eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, alguns interpretam como que as pessoas dormem, e não é bem isso, né? Na verdade, não é isso.